como eu aqui agora, envia para um pai, para uma mãe, para um educador, para pessoas que podem estar precisando desta palavra, desse momento, para até mesmo se fortalecer pessoalmente e entender como pode agir com seus filhos, como pode fortalecer a si mesmo nesse momento de desafio mundial, onde as crianças estão sendo contempladas de uma forma totalmente, muitas vezes, inadequada, como no seu processo de desenvolvimento. Eu sou apaixonada por autoconhecimento, isso não faço segredo para ninguém, e já sabendo disso, eu venho aqui na minha trajetória descobrindo como isso foi importante para mim mesma, como pessoa, mas também como profissional. Se antes de eu me profissionalizar nessa parte, né, que tem aqui essa placa belíssima de, como é que tem lá? Especialista em perfil comportamental. Se antes de toda essa preparação, de todo esse envolvimento, eu já era apaixonada, hoje conversando com profissionais, fico assim encantada de como a minha visão se alargou e eu posso, de uma forma até simples, conduzir pessoas que são do escalão que vocês imaginarem aí, porque são diversos profissionais, mas desde pai, mãe, educadores, profissionais que trabalham com crianças, há pessoas que trabalham com empresas. Então, o comportamento humano é muito mais do que simplesmente colocar numa caixa, fulano é assim, assado, fulano é assim, assim, não muda. Todo mundo muda. Todo mundo muda. A partir de quando nós vemos o que faz sentido em sermos tratados como pessoas de perfis totalmente diferentes. E é por isso, meus queridos, que eu não abro mão, ou vou falar melhor, é por isso que eu estou aqui toda segunda-feira, fazendo com que vocês tenham essa oportunidade de se familiarizar com algo que pode ajudar vocês cada vez mais nessa sua trajetória, como pais, como mãe, como educadores, e aqui eu coloco vários educadores, né? As crianças hoje têm vários educadores, não apenas o da escola tradicional, e também profissionais que trabalham com criança, independente da área, psicologia, ergoterapia, todas essas pias que tem por aí, que vão tratando da criança como um ser igual a todos, quando na realidade nós precisamos dar esse olhar incisivo e único para cada um de nós que somos. Semana passada eu trouxe sobre a questão do comportamento. Você está mudando o comportamento, mudando personalidade, ajustando personalidade ou mudando o comportamento da criança? E hoje eu trouxe, então, um tema que tem mais a ver com a educação, com a inserção do livro na família, para que vocês entendam como isso pode formar, ajudar na formação do desenvolvimento infantil. E o título é: Você não está educando errado por falta de amor. Você não está educando errado por falta de amor. Vamos ver, então, por que está ou não havendo esse erro. Se não chamou ninguém ainda, chama aí alguns e vem conosco refletir aqui. Faltou eu enviar aqui para um grupo muito importante. Deixa eu ver aqui um link. E eu vou lá. Fiquem aí, eu vou lá no WhatsApp e já volto. Voltei. Não tinha costume fazer isso, não. Agora eu descobri aqui. Bom, vamos lá, então. Lá no YouTube eu estou com a apresentação, aqui vocês só vão ouvir a minha fala. Então, por isso eu vou ficar assim e assim o tempo todo. Você não está educando errado por falta de amor.
mas pode estar errando por não perceber o que está moldando o seu filho ou sua filha todos os dias. Faz sentido? Onde é que você vê que talvez exista uma falta e você ainda não soube identificar o que é? A maioria dos pais ou dos adultos tenta, então, corrigir um comportamento. Mas comportamento não nasce sozinho. O comportamento é uma resposta a um ambiente. Então, é comum a gente ouvir, ou sei lá, a gente ouvir, mas meu filho na escola é assim, mas meu filho em casa. Aqui eu não estou tratando de gênero, estou tratando da criança como tal. Meu filho, você diz assim, meu filho, você não diz a criança, né? Então, por isso que eu vou tratar assim aqui agora. Meu filho é assim em casa, ou minha filha é assim na escola. A fulana na escola age assim. Fulano na escola ou no esporte, ele é assim. Então, fatia, digamos assim, né, a criança a partir do seu comportamento em determinados ambientes. Então, o comportamento não nasce sozinho, o comportamento é gerenciado pelo ambiente. É uma resposta ao ambiente, é uma resposta a com quem essa pessoa está trabalhando com ele ou com ela. E o ambiente, então, fala o tempo todo. O ambiente fala o tempo todo. Eu deixei como é a palavra? Eu deixei de usar clichês e palavras assim, ditados populares, porque eles realmente não fazem parte do meu contexto. Mas eu vou trazer aqui alguns que vocês ou usam ou estão acostumados a ouvir, porque talvez isso traga uma compreensão melhor daquilo que eu estou trazendo para vocês. Eu vou só compartilhar aqui com mais um grupo que eu acho que é importante, é um grupo onde tem professores, e talvez seja importante que eles venham aqui ouvir. Professores, educadores, não sei muito bem aqui como é que eu vou fazer isso. Deixa eu ver aqui. Mas é muito importante. YouTube. É muito importante trazer isso. Aqui no site que eu trazia para as crianças. Para vocês terem uma ideia, de ser muito criteriosa com as crianças em aula. Mas Osaí, eu passei eu mesmo agora fazer meus vídeos, eu mesmo fazer as músicas que eu uso, porque as músicas têm um poder muito grande sobre a formação. Teve sobre a minha formação, vai ter também sobre a formação de qualquer outra pessoa. Porque o nosso cérebro, ele capta aquilo que a gente ouve com prazer. E o prazer hoje é uma coisa tão mal utilizada, a música tem sido mal utilizada, e por isso, então, eu digo, peraí, vamos ser aqui estratégicos, e passei, então, a criar o meu próprio conteúdo para que as crianças possam, então, serem beneficiadas neste, mudar de conta, possam ser beneficiadas com o que elas realmente estão aprendendo. E elas aprendem. Ouviu cantar Olá, bom dia, a criança já está lá cantando Olá, bom dia. Então, qual é o Olá, bom dia que a gente está ensinando, que eu, especialmente, né, estou ensinando para as crianças? E com base nisso, então, é que eu estou criando agora as músicas, e diga-se de passagem, como são lindas. Deixa eu enviar aqui. Educadores, professores. Perdão, eu não tive como enviar isso aqui antes, então eu vou enviar aqui agora. Aqui e agora. Aqui e... Pronto, eu creio que isso aqui vai ser suficiente. Então, vamos lá. Retornando. A maioria dos pais, então, ou dos orientadores, dos educadores, tentam corrigir o comportamento da criança quando, na realidade,
estão corrigindo o quê? A personalidade. Então, existe uma diferença significativa entre comportamento e personalidade. A personalidade é aquilo que nós nascemos com, não tem como mudar. Mas nós desenvolvemos um comportamento paralelo, e é interessante quando nós fazemos o comportamento, o mapeamento comportamental, que tem lá, então, como você vem vivendo e como você nasceu. É tudo baseado nas características, nas informações que você fornece. Não tem, então, como fazer uma coisa fictícia. É comprovado cientificamente. E eu digo sempre, Freud foi muito importante porque ele explicou, mas aí eu vou mais profundo com Jung, Carl Jung, porque ele não apenas mostra, não apenas explica, mas ele traz a forma de como nos conhecermos a nós mesmos, e aliado àquilo que Sócrates diz, né? Conhece-te a ti mesmo. E nesse autoconhecimento, nesse processo de conhecimento, nós então podemos nos. Não apenas podemos, mas nos desenvolvemos e vamos compreendendo também como é que isso influencia o comportamento das crianças. Vou trazer agora um comportamento que é muito típico. Mas, Osaí, fulano fica fazendo birra, a criança fica fazendo birra. Por que essa birra acontece? Uma é porque ela já viu que as pessoas que trabalham com elas não têm controle sobre determinados comportamentos, não tem controle, talvez, até de conhecimento. Então, ela fica testando até onde é o limite. Até onde é o limite. E ela passa a ter, então, exercer esse controle. Consciente ou inconscientemente. Então, a birra não é desobediência apenas. A birra é uma desorganização emocional. Silêncio não é calma. Às vezes a pessoa está ali silenciosa, mas está lá por dentro fervilhando, um turbilhão. Então, é uma falta de recurso interno. E isso acontece tanto com crianças quanto com adultos. E é preciso, então, dar nome a esses sentimentos para que se possam ser trabalhados. E enquanto isso, quando isso não é compreendido, tanto a birra quanto o silêncio, vai se tornando, então, um problema que cresce dentro de cada casa, dentro de cada família, dentro de cada sala de aula. E é assim que acontece, então. Para que isso seja solucionado, é preciso um trajeto. Primeiro, como é que a criança está realmente se sentindo? Há, por exemplo, ambientes e acontecimentos que as pessoas dizem, não, mas ela estava convivendo tudo bem, mas a criança não tem controle sobre a gerência das suas emoções ainda de uma forma matura. Então vem a separação, vem no caso dos que estão vivendo aqui onde eu estou, Europa, fora do Brasil, vem a mudança de país, vem a mudança de amigos, ela precisa se contextualizar. O nascimento de um irmão e de uma irmã, a vinda de um bebê para casa, perdas, mortes, perdas que parecem pequenas para o adulto, mas que para a criança parece ou pode se tornar um mundo de incompreensão. E por não saber explicar, muitas vezes os adultos se confundem e confundem as crianças. E você nem sempre consegue ler o que vai, então, na cabecinha daquele pequeno ou daquela pequena. E a criança sente tudo isso. A separação, mas está tudo bem com a minha filha ou com o meu filho. Tá não. Ela está lá tentando entender o que é que está acontecendo. Papai e mamãe disseram aquilo, mas o que é que tem a ver com ela? Por que aconteceu? Como ela vai gerenciar essa emoção quando ela precisa ali de um e o outro não está? Quando ela precisa do outro e um não está? Quando ela precisa de um e um não está? Quando ela precisa do outro e o outro não está, melhor dizendo, né? Então a criança sente tudo isso. E esse turbilhão de emoções tem a ver, sim, com a formação do seu comportamento. Então, na escola, ela vai ser mais aguerrida, mais bricobar, como chama, mas qualquer coisa pode desenvolver uma outra situação
E diz, mas fulano está tão bem, o problema é entre nós. Mas a criança está sentindo ali o ambiente. Então, crianças não são difíceis. O que há necessidade é da compreensão de que elas são um reflexo emocional de quem cuida e quem educa. Se o ambiente está confuso, se o ambiente está pesado, o comportamento também vai refletir isso. E sobre essa consciência que não é culpa, não estou falando aqui de culpa, estou trazendo aqui um contexto para vocês entenderem que a criança pode reagir de uma forma momentânea e inesperada, e na realidade não é um problema, é apenas uma emoção que ela não está sabendo gerenciar, muito menos denominar. Então não é sobre culpa que eu estou falando aqui, eu estou falando sobre consciência, que porque quando você entende, você para de reagir e começa a direcionar. Então a consciência leva você a uma compreensão e a direcionamento, tomar direcionamentos adequados e não reagir impulsivamente naquele momento, a partir daquele conhecimento. Então, qual é o momento que a sua família vive hoje? Qual é o momento? Para refletir. Qual é o momento que a sua família vive hoje? Você está ajudando o seu filho a atravessar isso ou está levando ele ou ela simplesmente numa avalanche que nem você mesmo está conseguindo dominar? Se isso está acontecendo, ele está atravessando essa avalanche sozinho. Ah, meu filho, minha filha me ajuda muito. Não, ela está carregando sobre si um peso, ele ou ela está carregando sobre si um peso de uma emoção que, se o adulto não sabe gerenciar, muito menos essa criança. E esse comportamento traz uma conta caríssima a ser paga em algum momento futuro. Então, a minha pergunta para vocês aqui hoje é: qual é o momento que a sua família está vivendo? Você precisa de uma ajuda para compreender que você não tem como separar emoção de serviço, serviço de emoção. Você não é um bolo que fatia, tira uma parte lá e deixa fora. Você é um todo. E como todo precisa ser gerenciado. Qual é o momento da sua família hoje? Houve alguma perda, houve alguma separação? Você se mudou recentemente de país? O seu filho, a sua filha está sem os amiguinhos? Houve separação? Qual é o momento dessa separação? É amistosa ou não? E como é que você tem agido? Tem gritado? O que é que as crianças têm presenciado? Porque tudo isso influencia no comportamento dessa criança, onde quer que ela seja. Então, o ambiente molda, sim, o desenvolvimento o desenvolvimento e o comportamento dessa criança. Então, lembra, você está ajudando essa criança a atravessar esse momento, ou ela está atravessando sozinha lá na sua cabecinha, no seu coração, sem ter um apoio, para passar por isso. Se você não constrói, se você não tem essa compreensão, então o ambiente onde ela for vai construir. Aí entra o que, Elzaí? Aí entra aquele momento de peste, aquele momento de bullying. Tem aqui um livro até de uma... que a gente está planejando fazer uma live, livro sobre bullying, para adultos, mas tem livros, e aqui eu quero introduzir, então, os livros que trazem trazem esses temas para as crianças. E quando você senta para ler com elas, coloquei aqui um ventilador, uma ventoinha, porque precisa aqui. Quando você senta para ler com a criança esses livros, traz calma para você também. Traz uma outra luz, uma outra maneira de encarar a situação. Porque o adulto, convenhamos, ele para viver esses momentos quando a coisa já está acontecendo. Não é? É ou não é? Então, nesse momento de leitura, que eu quero introduzir então o livro, você pode ler com a criança sobre falecimento, sobre perdas, sobre mortes. Você pode ler com a criança um livro específico sobre separação, seja ela qual for. Você pode ler com a criança um livro sobre... Qual foi o outro tema que eu coloquei aqui?
nascimento de uma criança, mudança de país. E elas vão, então, começar a absorver aquilo que pode apoiar nesse momento que elas estão passando. Então, se você não constrói o ambiente com esses momentos que são importantes para ela, a criança fica perdida e passa por esse momento sozinha. Sozinha, acredita. Eles passam, então, sozinha. Então, se você não constrói o ambiente lá fora vai construir o seu filho. E eu trago, então, aqui como um livro pode ajudar, porque ele não é apenas uma historinha. Livro não é apenas historinha. Livros trazem a maneira, ensinam a nós, nos ensinam a pensar. Assim como o filme trabalha pensamentos, sentimentos, pessoas que estão assistindo horror, filmes de horror, filmes de tantas coisas, que eu digo assim, meu pai, ainda bem que eu me libertei de determinadas coisas. Filmes traduzem não, trabalham os sentimentos, os livros trabalham a forma de pensar, e há orientações para cada coisa. Então, um livro não é só historinha, é um ambiente emocional seguro ou não, porque aqui faz um parêntese para determinados livros que estão por aí. Tem nada de educação para crianças. É uma abordagem apenas fictícia. Fictícia que eu digo aqui é uma abordagem que diz que é para criança, mas quando a gente abre o livro não tem nada ali para criança. Nada. É para um adulto e olhe lá. Então, é necessário uma curadoria sobre aquilo que a gente está vendo e oferecendo para as crianças. Então, o livro não é apenas uma história, é um ambiente que deve ser seguro, emocionalmente seguro para as crianças. É também onde a criança se vê. Ela lê a história de uma outra criança ou lê uma situação e ela então se coloca naquela história, vai imaginar e vai então entender a situação com que ela está passando e pode adaptar isso para a sua própria vivência. Ela se entende. Num livro, ela se entende. E com o livro, ela começa também a organizar o que sente. E olha como é importante. Por nada ou do nada, as pessoas usam palavras, que eu estou muito ansiosa, isso, aquilo, outro. E as crianças estão ouvindo também. E você, só pelo falar, você se torna. Pelo gritar, você fala gritando, o seu grito está dizendo sobre você. O que você fala, ao abrir da boca, nós estamos falando sobre nós mesmos e não do outro. A falta de perdão, a falta de amor, tudo isso fala de nós mesmos e não do outro. Então, o livro não é apenas um lugar para se ter história, é um lugar para ter formação emocional, compreensão de si mesmo, onde a criança se vê ali como o livro, então, como um espelho. E a organização que a criança começa a ter a partir do livro, a partir daquilo que ela lê. Então, um livro traz isso, esse momento muito importante que as crianças precisam, e você precisa também. E aí que eu chamo momento de qualidade. Momento de qualidade não é apenas colocar, porque eu vou conversar fulano, toma aqui um joguinho. Gente, pelo amor de Deus. Não tomei o nome de Deus, então, né? Gente, preste atenção. Então, quando você une a leitura com direcionamento, com um comportamento, você deixa, então, de tentar. E tentativas, eu digo para as pessoas com quem eu trabalho, tentativa já é a falha. Aí eu vou tentar usar isso. Já falhou, porque está confiando no plano B. Qual é o plano A? É entender que a condução é algo intencional, não é algo para adivinhação, e deve acontecer sem desgaste. E quando é que isso vai acontecer com leveza? Quando você sentar para ler para si mesmo. Quando você sentar para ler com a criança, porque você une a leitura ao direcionamento. E você une a leitura para o comportamento. E a criança vai, então, entendendo como a gerenciar isso na própria vida. Faz sentido, gente? Então,
Hoje eu não estou falando com vocês sobre comprar livros, hoje eu não estou falando com... Aliás, eu pouco falo disso, né? Hoje eu não estou falando com vocês sobre... Sei lá, eu entendi, até mesmo por algumas experiências que eu acompanhei durante essas 2 últimas semanas, eu entendi que esse momento era necessário, porque você precisa entender o que é que você está levando, digamos assim, levando para o seu ambiente familiar. O pai está presente, o que é que essa criança ouve? Não estou dizendo para você defender se ele tem um comportamento, não vou dizer nem infantilizado, né? Não tem um comportamento de homem. Mas o que é que você tem levado para casa como comportamento que os seus filhos precisam digerir, que os seus filhos, seja ele menino ou menina, precisam entender e vivenciar? Será que você está dizendo assim? Será que eu já percebi aqui em casa que pequenas mudanças no ambiente fazem muita diferença? Você pensa assim? Eu comentando hoje, me lembrei aqui essa questão de pequenas diferenças. Eu dizendo para um cliente hoje, comentando, né, de como aqui em casa alguns comportamentos mudaram. Porque eu conheço, a expert de comportamento humano sou eu, né? Então eu tenho como gerenciar isso. O meu comportamento influencia o outro. E a partir dessa consciência, aquilo que eu coloquei para vocês, né? A partir dessa consciência, muita coisa muda. Por exemplo, há um perfil que é aquele de fazer, que é de tomar a frente e às vezes nem deixa o outro refletir sobre aquilo que está planejando fazer. Então, isso traz um impacto muito grande para a pessoa, que é sempre tomar da frente, ela não tem a oportunidade de fazer por ela mesma. Um outro perfil é aquele que é muito comunicativo, e essa pessoa ouve sempre cala a boca, você fala demais. Isso é um impacto, causa um impacto na vida da pessoa. E o que falar mais é... Um momento. O que falar mais, então, dos outros perfis? Tem aquele que é de planejamento, que tem... Hoje, eu me lembro de alguns episódios comigo, na minha família, que, por exemplo, acordar com grito. Hoje eu entendo muito bem porque eu detestava acordar com grito, não me fazia bem. Faz parte do meu perfil. Um ouvido que... uma sensibilidade muito grande. Mas não apenas isso. Como eu fui criticada na minha adolescência, aí vem um ambiente e forma, né? Escola, igreja, vizinhança, aqueles amigos do pai e da mãe que são críticos e todo mundo achando rindo. Como isso teve influência sobre a minha vida? Eu, uma pessoa comunicativa, me fechei, me calei e como eu vi que isso teve influência sobre mim. Vocês estão entendendo? Então, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós agimos, como nós agimos, tem sim influência sobre a nossa parentela, digamos assim. O que é que as crianças estão vivendo hoje? Como você, para quem está no YouTube, eu estou colocando lá uma enquete. Se você vier depois e ainda ver, pode responder também. Como você sente o comportamento da criança, dos seus filhos hoje em casa? Está mais tranquilo? Está tranquilo e equilibrado? E aí vem o que é tranquilo e equilibrado, né? O que é tranquilo e equilibrado? É oscilante durante o dia? Às vezes eu pergunto aos adultos nos encontros qual é o sentimento que você tem ao amanhecer e qual é o sentimento que perdura durante o dia. Nossa, aí eu não sei, não paro para pensar nisso. Como é que tem trabalhado o emocional? Como é que tem trabalhado sua saúde mental? Nossa, eu não paro para fazer isso. Estou trabalhando tanto. Então, é necessário essa reflexão. E quando você não faz,
vai vir aquele momento que vai dizer, para tudo, porque ou para. E aí vem, então, como gerenciar tudo isso. Como gerenciar tudo isso. Então, como você sente hoje o comportamento do seu filho? Ele está tranquilo e equilibrado? Oscila bastante ao longo do dia? Está mais reativo do que o normal? Não sabe explicar porque não mudou nada? Mas algo mudou? É necessário observar o comportamento das crianças. E quando você observa esse comportamento, fica muito menos desafiador gerenciar aquilo que você está fazendo. Vocês estão entendendo? Uma outra enquete que eu estou colocando lá no YouTube, eu não sei se fica visível ou não por quanto tempo, mas uma outra enquete que eu vou colocar é sobre a sua rotina. Na sua rotina, reflete bem, na sua rotina hoje, o que é que falta? Falta mais tempo de qualidade com as crianças? Lembra que ela sente isso. Algumas crianças que dizem, eu gostaria... O que é que você gostaria muito que acontecesse? Um dia com meu pai, um dia com minha mãe. Geralmente as mães estão mais presentes, né? Mas com essa vida de empreendedorismo, gostaria de um dia com a minha mãe. Mas a gente tem um dia. Mas o dia é para acompanhar uma amiga ou com um cliente. Isso não é dia, gente. Vocês estão entendendo? Então, como é a sua rotina? O que é que mais faltaria hoje? É um tempo de qualidade com as crianças? É uma rotina de leitura consistente? Eu já mostrei aqui 4 motivos pelos quais é imprescindível, é importantíssimo incluir isso na vida das crianças, na vida da família. É uma rotina de leitura consistente? Ou é entender melhor o comportamento da própria criança? É buscar mais direção na forma de educar? Não é terceirizar e deixar apenas que Gente, eu vou repetir, enquanto aquilo estiver na minha mente, porque se mexeu comigo, mexe com qualquer um, imagina aquela criança. Eu fui visitar uma determinada escola, não sou muito de estar em ambientes assim, mas eu fui visitar uma determinada escola que ia acontecer uma reunião com a família, só os pais, sem a criança. E foi muito, para mim, foi importante estar, porque eu vi ali na carne como os pais não estão conscientes de comportamentos que estão gerenciando de uma forma brutal a vida das crianças. Uma criança amorosa, comunicativa, sendo imposta a se retirar, sendo imposta a ficar de fora, e para ela já é um comportamento tão normal que ela acha, não, eu saio quando eu acho que eu tenho que gerenciar minhas emoções, olha só. Aí se torna um empresário que na hora lá do vamos ver da decisão, não, preciso me retirar. Como é que vai ser isso? Então, não é apenas pais, são educadores, são profissionais que trabalham com crianças, que precisam conhecer a si mesmos para que entendam como é que isso tem influenciado as crianças com que trabalham. Crianças e adolescentes. Eu volto a dizer, todo mundo aí dizendo, que as crianças, que os adolescentes, se tratando pelo menos dos adolescentes, né? Mas para que é que eles foram preparados? O que foi que eles receberam na sua infância e na sua adolescência? E aí vem a juventude, né? É uma trajetória, é uma escadinha. Como é que os vícios se instalam? Quer seja por jogo, por pornografia, o vício que for. As más amizades, por que é que elas se instalam? Por que é que tanta atrocidade acontece quando poderia ser minimizada e evitada? É isso aqui. E aí vem, o meu primeiro convite a vocês hoje foi inserir o livro como um elemento fundamental na vida das crianças, na vida da família. O outro foi... entendi, eu tenho que tirar uma enquete.
para ativar a outra. Ok. Coloquei agora. Então, tem 2 enquetes lá que vocês podem responder. Não sei quanto tempo elas ficam ativas, mas tá lá. Então, eu trouxe aqui 2 momentos e eu vou colocar de novo esse momento. Deixa eu ver se eu posso fazer isso aqui. Como é que eu vou fazer? Eu quero trazer de novo um slide aqui para vocês. Qual vai ser ele? Esse aqui. Se você continuar educando no automático, como é que vai ser? Você vai continuar educando no automático ou vai começar a direcionar com consciência? E aí foi, eu trouxe aqui a primeira oportunidade, que é de inserir ainda hoje, não fique esperando para amanhã, para não sei para quando. Vocês descobriram tantas coisas, tantos brinquedos que estão deseducando, desdirecionando, se eu posso dizer assim, as crianças. Um livro vai trazer muito mais benefício. Então, é sobre decidir hoje, escolher um livro com intenção, como estratégia para recuperar e para reintroduzir um momento onde as crianças se sintam ali não apenas validadas no sentido de validação, que você é importante, elas ouvem isso, mas não estão percebendo no dia a dia. Então, inserir um livro de forma intencional e estratégica. E também um outro momento, que é o da próxima semana, na segunda-feira, quando eu estarei fazendo um encontro específico, onde você tem essa oportunidade de se ver como num espelho e entender qual é o que é que o que é que determina a sua forma a sua maneira de agir, o que é que vem determinando a sua maneira, quais são crenças, são comportamentos da infância, ou é realmente quem você é e você está agindo de uma outra forma. Então, tem essa de se ver no espelho e saber quem você é e como você está agindo, como é que você está sendo esse espelho que está sendo refletido nas crianças e como direcionar isso para as crianças. Você vai aprender a mapear o seu filho, mapear o seu aluno, mapear o seu cliente, para que você possa estar tratando como um ser único e não como cópia de várias. E eu volto a dizer, não gosto de clichês, mas um que sempre vem é Deus fez e jogou a forma fora. Por quê? A digital comprova. Não há digital igual. Se fosse assim, não precisaríamos de um cartão digital, de um número, sei lá o que, tantas outras coisas que identificam o que nós somos. Nossa voz, o timbre, mas aí também vem aquilo, né? De pessoas que são adultos, formados, com uma voz infantilizada e achando que está tudo bonito. Olha o tanto de crença pessoais que está sendo refletido para as crianças. Na voz, aí, na voz, sim. E até quando você vai, então, deixar que as crianças continuem tendo uma educação terceirizada, quando você é a melhor pessoa para fazer isso? E aí eu digo, se não se sentir habilitado o suficiente, existe ajuda, porque você não está educando, aí eu volto lá para o meu primeiro slide, né? Você não está educando errado por falta de amor. Você está errando por não perceber que está moldando seu filho todos os dias. Mas, Osaí, eu dou a melhor educação, eu não sei por que meu filho está assim. Não sei por que essa menina age assim. Não sei por que está sofrendo bullying. E bullying, gente, é um reflexo emocional de pai, mãe e até mesmo professores. Quer parar com bullying? Quer entender como parar com bullying? Quer entender como parar, como evitar que os seus filhos passem por situações que são desagradáveis, seja lá onde for? Vem para esse encontro na segunda-feira. Na segunda-feira vai ser literalmente em português, e na terça-feira, no dia 21, voltado então para o público que fala holandês. Holandês. Se inscrever para terça-feira é porque você vai vir, vai entender tudo em holandês. Mas na segunda-feira é em português. E isso é
atendendo a um clamor que eu vejo, para que não apenas aquela criança que estava sendo ali, ainda está, né? Porque não houve solução ainda, ainda está passando por uma dificuldade séria numa escola, que o seu filho não tenha necessidade de fazer isso. Então, venha para esse encontro. Eu vou limitar as vagas, vou terminar aqui, vou limitar as vagas, e se você entende que é importante você se encontrar, para que você possa, então, dar esse direcionamento para as crianças e entender como pode fazer isso com seus filhos, esse mapeamento. Então, hoje ainda, você tem, não sei quantas vagas, mas eu vou limitar ainda hoje o tanto de vagas que você pode participar. Mas livros, tem lá no site, você pode ir escolher por faixa etária ou por tema e você vai encontrar. E com isso, eu finalizo então dizendo a você que é hora, em pleno 2025, é hora de entender como educar. Vivem dizendo aí que não tem manual para ser mãe. Tem manual, sim. Não tem manual para ser pai, não tem manual para... Tem manual, sim. E tudo começa com entender, volta Sócrates e Jung, conhece-te a ti mesmo. E esse é o melhor manual. Não tem outro. Não tem outro. Se você encontrar, me mostra. Tem a Bíblia, né? Mas a Bíblia também vai lá o quê? 60 e tantos livros para falar de quê? De um só tema, que é o amor. Não foi compreendido. Então vieram as 10 leis. Toma, Moisés, mostra essas 10 leis para os homens. Não foi entendido. Aí foi lá tantas leis, e ainda hoje se criam tantas outras leis para quê? Para que o homem entenda que há uma só maneira de viver. E ela não sendo compreendida, os problemas continuarão a existir. Se essa live fez ou não sentido para você, manda para outra mãe, manda para um pai, manda para... É interessante como os pais estão ativos, como é que eu digo aqui, vendo as minhas lives e dizendo, Deus, aí faz sentido, eu quero entender mais disso. Então você, mãe, sai do piloto automático e vem cá para que você se encontre e possa até mesmo gerenciar melhor o seu negócio, gerenciar melhor as suas amizades, gerenciar melhor os locais onde você vai e até aquilo que está determinando a sua vida conjugal. E tendo dito isso, eu vou então concluir e dizer para vocês, envie essa live para alguém, porque pode fazer muito sentido e mudar o rumo de outras pessoas. E lembra, até um grupo que eu mencionei em 2 lives especificamente, mas fica também aqui. Grupos que ajudam pessoas. Você não ajuda... Desculpa. A ajuda pode ser muito mais efetiva se você não ajudar. Lembrar que a ajuda não é a partir da sua experiência, mas porque cada pessoa, aí volta digital, né? Cada pessoa tem uma forma de compreender o mundo e uma forma de perceber o que é para ela ou não. Quer ser mais efetivo nessas ONGs, nesses grupos de ajuda para famílias, está tratando principalmente de famílias onde tem criança. Venha para cá, se inscreva e na segunda-feira temos um encontro, então, em português e na terça-feira em holandês. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.